tudo bem? Mais um passo a passo na fé aqui com você hoje. E hoje nós estamos com mais uma conversa de relacionamento. É muito bom estar aqui com você. Desde já pedimos para você se inscrever no nosso canal se você está gostando do conteúdo que nós estamos postando, né? Curtir, compartilhar com alguém que você vê que ele precisa e há uma necessidade na vida dele. Então vamos todos juntos aprendendo juntos com a palavra de Deus, né? Levando a palavra de Deus para mais pessoas. É esse o nosso intuito com este canal. Que Deus venha abençoar a sua vida. Fique até o final, né? Porque eu creio que Deus vai te enriquecer os seus conhecimentos até o final desse vídeo, assim como enriqueceu os nossos também, né? Então, como a minha esposa disse, né? Vamos estar aí com mais um vídeo, né? Falando a respeito dos casais, né? Uma área que nós gostamos de falar. Hoje nós vem no coração nosso de estarmos falando a respeito, né? De um homem que se encontra lá em Provérbios, no capítulo 24 e versículo 30 em diante, né? Onde a palavra de Deus vai nos dizer assim: Eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinhos e cobertos de mato, e o muro de pedras havia caído. Olhei para aquilo, pensei bem e aprendi a seguinte lição: durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. Mas, enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Ali relata na Bíblia que ele tinha uma plantação de uva, né? Relata ali, a gente vê que ele se esforçou, com certeza tinha a sua casa, né? Porque a palavra de Deus vai nos falar que tinha muros que já estavam se destruindo, né? Por conta própria. Então nós paramos e analisamos que este homem, outra hora, era um homem que se esforçou, que trabalhou. E chegou um momento da sua vida que ele decidiu parar, decidiu descansar, decidiu cruzar os braços um pouco mais. Quem sabe vinha os matos, as ervas daninhas, né, crescendo, vinha o seu parreiral de uvas, né, ali se destruindo, seus muros se rompendo, quem sabe a sua casa criando goteiras, mas ele criou em seu coração um desejo de descansar, um desejo de ser preguiçoso e não se esforçar mais, né? O que nós queremos estar meditando hoje é a respeito do casal, né? Do casamento, da vida conjugal, né? Muitas vezes nós também nos esforçamos para adquirir aquele relacionamento, aquele casamento. Em primeiro momento, nós somos esforçados para conquistar, né, o nosso cônjuge, né? Tanto eu me esforcei para conquistar você, quanto você, acredito que se esforçou para, né? Então, você vê que há um esforço, né, para se construir, né, este parreiral de uva, esta casa, esses muros, né, que eu quero estar agora trazendo esta comparação para a vida conjugal, que nós temos que nos esforçar para construir este casamento. Quem sabe em determinado momento de nossas vidas, nós podemos parar e vir em nossos corações o desejo de querermos ser preguiçosos. E quem sabe olhar para o nosso parreiral de uva e ver que está se acabando, né? Está se destruindo, os muros estão rompendo, mas nós decidimos descansar um pouco mais, né? A casa está goteando, mas nós decidimos cruzar os braços mais um pouco e decidimos não fazer nada a respeito, né? Que nós venhamos ter esta comparação para o nosso casamento. Quem sabe o nosso casamento está desmoronando, está se acabando. Será que nós vamos fazer como este homem preguiçoso e vamos cruzar um pouco mais os nossos braços? Vamos descansar um pouco mais? Ou será que vamos tomar alguma atitude para que possamos reconstruir novamente os nossos muros, né? O nosso parreiral, venhamos tapar os buracos da nossa casa, né? Este vai ser o assunto que nós vamos estar, né, meditando hoje, né? Porque lá no começo a gente tem um empenho muito grande, como disse meu esposo, em cultivar o relacionamento.
No começo ninguém ama ninguém. A gente tem uma paixão, uma atração física. Ao primeiro olhar, você ver uma pessoa, você vai sentir uma atração. O primeiro olhar é isso. Você olha para a pessoa, você olha para a mulher, você olha para o homem e você vê a aparência dela. Você vê se é aquilo que, nossa, é um homem bacana, ó, uma mulher bonita e tal. É aparência física, é química, vai bater aquela coisa de você querer estar junto, né? E vai vir a paixão, vai vir aquela coisa que você quer estar todo momento com aquela pessoa, porque você tá conhecendo, mas você não conhece tão profundamente, né? Para que você veja defeitos. Nós só vemos defeitos ao passar do tempo do nosso parceiro, da pessoa que está conosco. E ao passar do tempo, vai acontecendo das goteiras aparecer também. Vai acontecendo dos muros ser deteriorados, quebrados, né? E se nós não quisermos, se nós quisermos só camuflar, tá goteirando dentro da nossa casa, no nosso casamento, tá tendo problema, mas eu vou colocar só uma panela ali, né? Vai camuflar ali aquele, por primeira instância, né? Vai dar uma falsa convicção do que você está fazendo alguma coisa, mas você não está resolvendo o problema, não está tirando mal pela raiz, você está apenas fazendo algo para colocar na sua consciência. Não, eu estou trabalhando por isso. Mas verdadeiramente você não está se empenhando. As torneiras da casa estão pingando, você não arruma. O bocal que está queimado, você não arruma. É um casamento que está se esfriando e você não coloca empenho. Mesmo empenho que você colocou no começo. De querer estar junto, de querer conhecer, de querer fazer massagem, de querer fazer cafuné só para estar perto, né? Só para querer estar junto, só para querer passar aquele tempo com aquela pessoa. Então o casamento, ele é cotidiano, dia a dia. Relacionamento é igual relacionamento com Deus, com Jesus. Você vai crescendo todos os dias no seu relacionamento com Deus. E é assim que deve ser, tanto na nossa vida com Jesus Cristo, nossa vida espiritual, nossa vida conjugal deve ser a mesma coisa. Ele precisa evoluir. É assim mesmo, a gente tem que estarmos cada dia mais nos aprimorando, né, nos conhecimentos, né, principalmente da palavra de Deus, porque ali tem tudo, né, é o nosso manual de instrução. Então nós podemos nos aprimorar estudando, né, e meditando na palavra de Deus. Algo interessante que eu paro e analiso, né, que muitas vezes o casamento está tão destruído, né, está tão bagunçado que as pessoas pensam que não vale mais a pena investir, né? Eu já penso que é aquela panela de arroz que se queimou, não tem solução para aquilo ali. Mas se você ainda, né, continua casado, você continua ainda tentando manter o seu casamento, eu digo para você que ainda tem solução. Porque quando nós colocamos o nosso problema, né, nas mãos de Jesus, tudo tem solução. Então coloque a sua dificuldade, seu problema nas mãos de Jesus e tenha certeza da solução, da vitória na sua vida. Só que existe, né, vida, algo que como uma linha, como você disse na igreja mesmo, né, você falou, a linha de Deus com a nossa vida é uma linha contínua, né? Que nós interagimos e Deus interage. Então não adianta nós só orarmos e queremos um casamento perfeito e também não termos as nossas ações, né? Não adianta eu querer que meu esposo seja o homem se eu não ajudar ele a ser. Não adianta ele querer que eu seja se ele não fizer isso em mim, se ele não quiser fazer com que germine dentro de mim o amor por ele, né? Jesus vai falar que nada podereis fazer sem mim. Verdade. Então, se nós queremos nos esforçar sem a presença de Deus, né, é quase certeza que não vai dar certo, né? Mas quando nós decidimos nos esforçar, né, com a presença de Deus nos ajudando, né, então certeza que as coisas vão dar certo, né? É claro que também, se Deus quiser
e você não fazer força, você querer fazer igual aquele homem, cruzar os braços. Eu quero, Deus, que você mude o meu casamento, mas eu vou ficar com meus braços cruzadinhos. Ela, olha, trabalha na vida dela, Senhor, trabalha na vida dela, troca, faz ela entender que ela é errada, e eu vou ficar quietinho aqui no meu canto. A gente para e analisa que principalmente o homem, ele é mais exigente, mais cobrador na casa, né? E também tem mulheres que cobram, né? Que querem atitudes do homem, que o homem, às vezes ele estaciona, ele para, né? E cruza os seus braços. Mas, geralmente, o homem, ele quer cobrar na mulher nessa relação de carinho, de amor. De sexo. Nesta parte também. Muito. A gente para e analisa que a Bíblia vai nos falar que em Cantares, em Cânticos, né, capítulo 4, versículo 12, né, e 13, Salomão que escreveu, ele vai falar de um jardim, né? E nesse jardim havia, né, ali várias especiarias, várias ervas aromáticas, havia ali pomares. Então você vê que... E ele estava comparando a amada dele a esse jardim. Ele estava comparando a amada dele. Então, como eu fiz a comparação, né, do homem, ali naquela passagem onde fala do homem preguiçoso, também quero fazer a comparação nesta passagem que fala do jardim, né? Do jardim. E ele fala que é um jardim fechado. É, né? Um jardim fechado, um jardim cheio de especiarias, um jardim, a gente para e analisa com certeza, cheio de frutas, né? De tudo que ele queria, ele tinha ali. Mas a gente para e analisa que nem sempre foi assim, né? Para que ele tenha esse jardim, com certeza ele teve que trabalhar, né? Teve que trabalhar na terra, teve que plantar o que ele queria ali que nascesse, né? Teve que fechar esse jardim para que ninguém mexesse, somente ele tivesse o acesso, né? Então, há um trabalho a se fazer. Muitas vezes a gente quer que a nossa esposa, ela seja aquele poço de amor, né? Que nós cheguemos em casa e ela nos trate com alegria, com carinho, mas a gente para e analisa que há-se um trabalho a se fazer para que isso aconteça. Se nós plantarmos coisas boas em nossas esposas, com certeza nós vamos receber boas coisas, né? Várias vezes, assim, eu sou bem sincera, é claro que é assunto para outro vídeo, mas quando eu passei principalmente pela depressão, né? 8 anos que a gente sofreu, porque a gente sofreu juntos, né? Mas ele nunca deixou de semear. E isso foi que me deu forças. E é algo que eu carrego dentro de mim. Mas, por exemplo, até nos dias de hoje, ele continua sempre semeando boas palavras, carinho, atenção. E sabe, todos os dias quando ele acorda, ele me chama de princesa, de linda. Isso cativa. Para o homem pode não ser nada, né? Até de dizer, você emagreceu. Nem que não seja verdade, mas vai profetizando, vai fazendo com que aquilo se torne verdade, talvez. Mas enfim, a mulher se sente amada, né? Ela quer sentir o prazer, aquele homem transferir para ela aquilo que ela quer ouvir. E a mulher, vamos dizer assim, muitas vezes você ouve a tua mulher ou, né, dizer assim, eu quero sumir dessa casa. Muitas vezes eu falei também, e eu acredito que você, que é a mulher que tá aí do outro lado, também falou. Eu vou me enfiar num buraco e vou ficar lá. Mas normalmente nós com isso, nós nunca queremos de verdade sair da nossa casa, nós nunca queremos abandonar o nosso relacionamento. É um grito de dizer, ei, eu preciso da sua atenção, né? Eu preciso de cuidados, eu preciso de ser alimentada o meu sentimento. E com isso você vai produzir na mulher o carinho que você quer. Que muitos homens precisam entender que se você fizer, você vai receber. Se você tratar a mulher com carinho, e tem vários vídeos de pessoas ensinando isso, e isso é verdade. Nunca se teve tantos vídeos de ensinamentos para casais como hoje em dia, e também nunca existiu tantos divórcios como existem hoje em dia. Então o que nós temos que fazer? Aprender e fazer na prática, no nosso casamento, na nossa vida. E o Vande, ele semeia, e todo dia ele acorda de manhã, ele vai semeando.
Mas eu também tenho a responsabilidade de entregar para ele aquilo que ele precisa, que é a atenção, os conselhos, também na parte do sexo, que é uma coisa normal entre casais e precisa se ter. Vamos dizer assim, por ele agir dessa forma comigo, eu me sinto até constrangida quando às vezes eu estou verdadeiramente com dores, né? Porque a gente não pode mentir. A gente tem que ser realidade. Não pode mentir que tá com dor de cabeça, não pode mentir pra nada disso, gente. Nós estamos mentindo pra Deus. Nós não estamos mentindo pro nosso marido, não. Mas eu me sinto constrangida quando eu não consigo entregar pra ele aquilo que ele precisa e aquilo que ele deseja. E muitas pessoas, principalmente, né, vida nessa área de sexo, né? O homem, ele tem necessidade, é muitas necessidades. Ele tem, o corpo dele foi criado assim por Deus. Por que Deus não criou? Eu já fiz essa pergunta para Deus, por que o Senhor não colocou a mesma vontade? Aí eu parei e pensei, né? Imagina a tribulação que não seria, né? Ninguém trabalhava. Não ia se ter mais nada, construir casa, nunca mais. O tempo, meu Deus, então Deus fez perfeito. Deus é bom. Tudo que ele faz com perfeição. Então é a dosagem certa. O homem, ele tem a necessidade e a mulher vai, né? De vez em quando. Mas nós precisamos ter um relacionamento saudável. E isso faz parte, sexo faz parte de ter um casamento saudável. Se você quer ser uma mulher virtuosa, você tem que saber que esse faz parte do pacote. Você precisa tratar o seu marido com gentilezas, você precisa dar aquilo que ele tem necessidade, que o corpo dele precisa. Porque às vezes é até caso de preguiça mesmo, né? Né? Às vezes a mulher tá cansada. Por quê? Porque hoje em dia as mulheres trabalham, as mulheres se dedicam fora de casa, né? Então tem todo um engajamento para a família estar sustentada. Hoje em dia a mulher ajuda o marido, então o marido também tem que ser compreensível nessa área, porque existe a canseira, sim, existe o esgotamento físico da mulher. É um compreendimento, né, de ambos os lados, né? Isso. É ambos os lados, porque hoje, como a minha esposa falou, a mulher, ela trabalha também, né? Vai lá fora para conseguir o alimento para casa, né? Então, nada mais justo que quando chegar em casa, o homem e a mulher, eles também trabalhar juntos, fazer as coisas juntos, para que o casal possam ter um tempo, né? Exclusivo para os dois. Agora, se o homem, quem sabe, quer ser, como nós estamos falando do homem preguiçoso, quer ser como o homem preguiçoso, chegou em casa, aí eu já trabalhei, eu vou sentar no sofá, vou assistir isso, fazer aquilo. Mesmo se a mulher ficar em casa, nós vemos que o trabalho da casa, ele é cansativo também, tem bastante coisas para se fazer na casa. Então, que nós vamos compreender, né, como estamos vivendo no dia de hoje, e saber aquilo que temos que fazer para que possamos, né, cada dia mais e mais crescer no nosso casamento, viver uma vida feliz a dois, né? Porque é como eu falo para minha esposa, quando nós temos alguma discussão, alguma briga, eu falo para ela assim, vamos se entender logo, porque para que passar um dia, 2 dias de cara virada, cara emburrado um com o outro, o que nós vamos ganhar com isso? Vamos se entender logo, vamos resolver, né? E vamos mudar essa tristeza em alegria para que possamos viver a nossa vida cada vez mais feliz, porque se pararmos e analisarmos, a vida é tão curta para nós vivermos uma vida emburrada, uma vida de cara virada um para com o outro, então que nós possamos viver essa vida curta, alegres, felizes um com o outro. Como a Bíblia diz, né? Irais, mas não pequeis. Mas, às vezes as pessoas, elas não falam, elas não jogam para fora aquela ira, ela não peca com a boca, ela fica guardando, acumulando aquilo dentro dela e não resolve. Mas, a seguir, os versículos vão dizer, mas não coloca o sol sobre a peneira, né? Então, o que acontece? Nós não podemos deixar para resolver no outro dia aquilo que te causou a ira. Então, por isso que quando você tiver um problema, resolve o quanto antes, né? Para que vocês possam viver uma vida bem saudável, uma vida que vai trazer prazer, alegria. É tão bom viver. Viver junto um com o outro. É tão bom viver. Viver a família, né?
temos que ter o prazer de estar no nosso lar, com a nossa família. Então, que nós venhamos meditar cada vez mais e mais, né, na palavra de Deus e compreender, né? Porque a palavra de Deus, ela nos fala para nós estarmos meditando nela e fazer tudo quanto está escrito nela para que nós possamos ser prósperos. E essa prosperidade, ela vem em todas as áreas de nossa vida, né? A área material, espiritual, conjugal, né? Todas as áreas. Nós temos que tomar atitude. Você aí, homem, tome atitude de homem, projeto ao qual Deus fez para você. Ser homem, macho, né? E tomar a frente, né? Ser másculo, não é aquele másculo fortão, bombadão, né? Que a sociedade, o mundo aí fora tem a ideia, mas ser macho é sim tomar atitude à frente, à rédea da sua casa, né? Você tratar com alegria, com amor, né, a sua esposa, os seus filhos, né, ajudar o máximo possível, se doar o máximo possível como Jesus se doou por nós, né? Nós muitas vezes fazemos muitas coisas pelo bem da relação, né? Muitas coisas que às vezes não precisa, vai prejudicar a sua casa, vai prejudicar o seu lar. Então, para que fazer, né? Tem pessoas que, e isso está muito em alta, dizendo, o homem não pode dar carona para mulheres, né? Não pode. E isso é um cuidado com o seu casamento. Por que você vai querer destruir o seu casamento para ajudar outra pessoa que você não conhece, que você não tem relacionamento? E como a gente diz, não existe relacionamento entre homem e mulher a não ser como casal. Não existe amizade entre homem e mulher. E nós, né, como casal, né, vida, nós deixamos muitas coisas, assim, para o bem da nossa relação, né? Por exemplo, eu não sento conversar com homens, né? A não ser o meu marido. Eu não preciso disso. Para que eu vou fazer isso, né? Não tem necessidade de eu ocasionar brigas dentro do meu lar com coisas que não vai atribuir nada. É a mesma coisa o homem, né? O homem também não tem certas coisas que não precisa, vai trazer tribulação, vai trazer aquela coisa do questionamento, será que ele é fiel a mim? Será que ela é fiel a mim? Então traz dúvidas, você começa a gerar coisas na cabeça do outro. Então tem coisas que nós podemos evitar, né? E teve um dia que nós tivemos uma conversa muito bem sincera, né? Muito bem resolvida, né, vida? Porque quando você trabalha com pessoas, principalmente nós que estamos à frente, a gente sempre tem a conversa um com o outro de tentar ver o que incomoda ou ajeitar para que fique cada vez melhor, né? E nós tivemos conversas muito sinceras. Então, chegou um dia que o Vande disse assim para mim que aquilo me marcou muito e é algo assim que eu vejo nele. Então, eu acredito que é algo que nós precisamos olhar para o nosso parceiro, né? Para a parceira que está do teu lado, se ela é fiel a Deus. Porque um dia nós estávamos conversando sobre isso, né? Uma conversa aleatória e tal, e o Vande falou assim, amor, eu não sou fiel a ti, por medo ou por, né, temor de você, porque eu tenho temor de Deus, né? Então, quando a pessoa ela tem o temor de Deus, que é o princípio de todas as coisas, você tem que confiar no caráter da pessoa que está do teu lado. E se ela for uma pessoa que é temente a Deus, antes dela, porque tudo que fizermos, né, antes de fizer o mal para o meu esposo, ou eu fazer alguma coisa, eu estou fazendo contra o próprio Deus. Então eu estou tentando contra o próprio Deus. Então, essa conversa, assim, foi que, vamos dizer assim, tirou bastante fardos, né, da nossa vida, da nossa relação em questão a ciúmes, né? E isso você tem que demonstrar ao seu parceiro, a sua parceira. Você tem que demonstrar confiança. Você tem que demonstrar que ela pode confiar em você como? Sendo um homem temente a Deus. Sendo um homem que seja, ou uma mulher que teme ao Senhor. Porque o temor a Deus, ele faz com que nós não pecamos. E as pessoas pensam, né, vida, que a traição é estar corpo a corpo com uma pessoa. E não é verdade, né? Isso não é verdade. Pela Bíblia, não. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus falou pela dureza do vosso coração, então se acontecer algo de traição, então pode se separar. Mas não é bem assim, né? Vai seguir os versículos dizendo, pela dureza do seu coração, mas o homem ou a mulher que olhar, né, com cobiça, né, no seu coração, querer estar, desejar, então já pecou. Ela já fez o mesmo pecado de adultério. Então, quando Jesus explica isso, você tem que entender que não é só um corpo a corpo que causa a traição perante a Deus, né, Vânia? Até mesmo com o seu parceiro, né? São coisas que nós devemos aprender, que nós devemos aqui, ó, cuidar do nosso olhar, cuidar dos sentimentos que brotam no nosso coração,
para que nós venhamos ter um casamento bem, que nós venhamos ter um casamento abençoado por Deus, cuidado por Deus, né? E também a respeito, né, de você pode se apresentar, né, mostrar para sua esposa ou para o seu esposo, né, que você é uma pessoa que teme a Deus, né? É confiável, né? Mas também a gente temos que fechar as brechas, né, as oportunidades do inimigo. Então, como quando nós começamos a atender a igreja, o nosso acordo sempre foi, né, eu falava para minha esposa, né, falava para a igreja, né, até o dia de hoje a gente fala, né, você está à frente das mulheres, né, você vai estar resolvendo os problemas porque eu confio, né, confio nela e sei que a ideia, né, a gente temos a mesma ideia, né, a mesma visão vindo da parte de Deus, sei que ela vai conseguir resolver com êxito, né? E se acaso ela não conseguir resolver, eu falo, então, aí sim, venham até mim, vamos tentar resolver, né? Vamos tentar fazer o melhor possível para conseguir resolver essa situação. E então, eu sempre falei na igreja, né? A minha esposa está à frente das irmãs, né? E eu estou à frente dos irmãos ali para nós estarmos aí guiando, né? Instruindo, né? O que a gente puder. A gente não sabe de tudo, estamos aí numa caminhada de aprendizado, todos, né? Todos nós estamos aí sendo instruídos e direcionados pelo Espírito Santo e aprendendo cada vez mais e mais, e que nós vamos conseguir aprender cada dia mais e mais. Mas para isso nós temos que abrir, né, os nossos ouvidos, abrir a porta do entendimento, né? Temos que querer, né, sermos moldados por Cristo Jesus para que nós possamos crescer. Eu via um senhor, ele era de idade assim na igreja, e a mulher dele, então eles eram dois senhores, né? E ele falava assim, a minha esposa é a mulher mais linda deste mundo. A minha que é a mais linda. Então, né? Mas a dele era dele, né? E com aquilo eu achei tão lindo, e eu e o Ivone conversando sobre isso, né, amor? Isso já faz tempo, né, que a gente ouviu e tal. Aí eu falei, com isso, olha como ele fecha as brechas. Como a gente tem que aprender a fechar brechas do inimigo. Com isso, ele falando que a minha esposa é a mais linda deste mundo, ele fechava brechas para que outras mulheres pudessem, às vezes, se achegar a ele, né? Então, e mostrava para ela com atitudes o amor que ele sentia por ela. E não podemos ter vergonha disso, né, vida? E fechava brechas até para que outros homens não viessem se achegar até ela, né? Porque se ele estava envolvendo-a, né, com carinhos, com... É uma mulher bem cuidada, é um jardim zelado, é um jardim fechado. Ele está cuidando, né? Está ali cercando, né? Não está dando brecha. Porque muitos, eu vejo por eu, assim, pra gente tirar aquela timidez, né? De ir na frente do público, né? E nunca faltou um elogio no nosso lar, né, amor? Muitas vezes no público a gente deixava a desejar, né? Não elogiava tanto. Então, quando a gente faz isso, você fecha as brechas, você está colocando, né, o sentimento que há dentro do seu coração para fora, e todos estão vendo, né? Todos estão contemplando. Às vezes os homens acham que isso é frescura, né? Que ai meu Deus, por que eu tenho que fazer tudo isso? Você escolhe como você quer viver. Você tem livre-arbítrio de escolher como você quer a sua mulher do teu lado. Porque mulher é assim, mulher precisa de carinho, mulher precisa de atenção, mulher precisa de demonstração. Todas são. Não adianta dizer que não precisa, porque precisamos. Nós somos movidos a sentimento. E o homem, ele, por ter essa coisa de masculinidade e tal, às vezes fica envergonhado, né? Claro que não precisa você sempre estar colocando, né? Sempre falando, sempre elogiando. Não tem necessidade todos os dias, não é assim. Mas é você saber os momentos, né? É você se doar para fazer algo diferente. É você, se precisar fazer frescura, faça, né? Nem que, né? Não tem problema. O importante é você viver bem dentro do teu lar. E depois, né? As mulheres também recompensam os homens. Não é assim também. Quando uma mulher feliz, ela agrada o marido. Uma mulher feliz, ela sabe o que ela tem que fazer. Não precisa de ser cobrada. Uma mulher feliz, ela se constrange se não abençoar o esposo com tudo que ela tem. Bem. Muitas bênçãos. Ai, Jesus. A palavra de Deus fala, né?
Ai, Senhor. Lá vem. Então, se você quer ter um jardim bem aromático, cheio de especiarias, né? Um pomar lindo, maravilhoso, porque nessa vida o que mais importa é nós sermos felizes. Um para com o outro, né? Um para com o outro, exatamente. Se a mulher quer também ter um homem, relacionamento bom, ela tem que produzir, ela tem que gerar coisas boas. Se acaso não partir primeiramente do homem, né? Então que a mulher, se ela criou esse entendimento, ela venha primeiramente partir dela, né? De tratar bem, né? De querer trazer a vida, né? A vida, esse sentimento, essa alegria, o prazer de viver e regar, né? Fique com essa palavra hoje, essa meditação, essa conversa que a gente gostou muito de ter com vocês, né? Se vocês estão gostando, como a gente já falou, se inscreva aí, né? Que a gente vai sempre estar postando um videozinho novo, falando de alguma coisa com vocês, conversando sobre assuntos diferenciados também sobre a palavra, né? Mas foi maravilhoso. A gente se diverte, a gente ri muito gravando esses vídeos, né? É muito divertido e traz muita alegria pro nosso coração. E se você quiser, né, deixar aí seu comentário, você sinta-se à vontade, nós estamos aqui para ajudar também no que for necessário. O intuito desse canal é poder abençoar vidas, né? Tanto em relacionamento como em todas as outras áreas. Claro que a gente vai crescendo dia após dia, tanto nós, como o primeiro vídeo desse canal foi fazer a obra do meu Pai é alimento para nós. Então falar de Jesus também é alimento para nossa vida. Glória a Deus, que a palavra de Deus vem estar te alimentando, né? Vem estar acrescentando na sua vida, né? Que Deus venha abençoar grandemente, né, a sua vida, né, o seu lar, o seu casamento, em todas as áreas da sua vida, que Deus venha estar abundando e te abençoando grandemente. E fechem as brechas. Amém. Sejam felizes. Amém.